Maria da Glória Moreira da Silva, Hélder Abílio Vieira Pinto, Manuel Fernando da Costa Vieira, Ana Isabel Madureira Fernandes, António Duarte Pinto, João Manuel Sampaio Teixeira Coelho, Joana Filipa Novaes Monteiro, Adão Pedro Pinto de Jesus. Pela coligação Marco em Primeiro, PPD, PSD, CDS, PP, Francisco José de Sousa Vieira, Fernando Luís de Sousa Machado Soares Valles, Sónia Laurentina Moreira de Magalhães, Mário Luís da Silva Monteiro, Vítor Manuel Vasconcelos Gonçalves, Sara Joana Ferreira Moreira, Paulo Ricardo Pinto Coelho da Silva Teixeira, Nuno Francisco Monteiro de Barros Moreira, Maria Inês Gomes Mota. Pela lista do Partido Chega, Carla Alexandra Oliveira da Costa. Membros natos da Assembleia Municipal, ou seja, os presidentes de junta de freguesia do município, estando presentes pela freguesia de Banha Carvalhosa, Luciano Filipe Cardoso da Costa. Pela freguesia de Constance, Joaquim Teixeira da Silva. Pela freguesia de Soalhães, Natalino Soares da Silva. Pela freguesia de Sobretanca, Agostinho de Sousa Mendes. Pela freguesia de Taboado, Joaquim José Pinheiros Reis Aguiar. Pela freguesia de Vila Boa do Bispo, Maria de Fátima Teixeira Cerqueira. Pela freguesia de Alpendurada, Várzea Tocão, António José Pereira Pinto. Pela freguesia de Acedadas e José, Tânia Cristina Ribeiro Sousa. Pela freguesia de Bem Viver, Ricardo Manuel da Silva Soares. Pela freguesia de Santa Isidória Livração, Hugo Ricardo Diego Baldeira. Pela freguesia do Marco, Eduardo Celso Machado Queiroz Santana. Pela freguesia de Paredes Viadores e Menucelos, José Luís Carneiro Soares. Pela freguesia de Santo e São Lourenço do Douro, Vítor Manuel da Silva Pereira. Pela freguesia de Varzea e Alveada e Folhada, Mário Marinho Moreira. Pela freguesia de Vila Boa de Pires e Moureles, José Teixeira. Pela freguesia de Passos de Ouro, Dulce Paula da Rocha Vieira. Pela freguesia de Penha Longa, Manuel António Teixeira da Silva. Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade e a identidade dos eleitos, Jorge Francisco Vieira, Presidente da Assembleia Municipal do Marco Canaveses Sante, declarou-os investidos nas suas funções e, para constar, celebrou a presente ata que eu, Sónia Maria Coveiras Leite, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes. Assembleia Municipal do Marco de Canaveses. Membros eleitos diretamente pelo Partido Socialista. Jorge Francisco Vieira. Maria Gorete Lopes Pinheiro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Leandro Manuel Vieira de Queiroz. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Maria da Glória Moreira da Silva. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Hélder Abílio Vieira Pinto. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Manuel Fernando da Costa Vieira. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ana Isabel Madureira Fernandes. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. António Duarte I. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. João Manuel Sampaio Teixeira Coelho. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Joana Filipa Novaes Monteiro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Adão Pedro Pinto de Jesus. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Membros eleitos diretamente pela coligação Marco em Primeiro. Francisco José de Sousa Vieira, indicado pelo Partido PSD. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Fernando Luís de Sousa Machado Soares Valls, indicado pelo Partido PSD. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Sónia Laurentina Moreira de Magalhães, indicada pelo Partido PSD. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mário Luís da Silva Monteiro, indicado pelo Partido CDS-UD. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente a minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalves, indicado pelo Partido PSD. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com
Sara Joana Ferreira Moreira, indicada pelo partido CDS-PP. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Paulo Ricardo Pinto Coelho da Silva Teixeira, indicado pelo partido PPD-PSD. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Nuno Francisco Monteiro de Barros Moreira, indicado pelo partido PPD-PSD. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria Inês Gomes Mota, indicada pelo partido PPD-PSD. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Membros eleitos diretamente pelo partido Chega: Carla Alexandra Oliveira da Costa. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Membros por inerência: Luciano Filipe Cardoso Costa, Presidente da Junta de Freguesia do Pátio e Carvalhal. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenemente pela minha honra que
que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Joaquim Teixeira da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Constância. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Natalino Soares da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Silva. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Agostinho de Sousa Mendes, Presidente da Junta de Freguesia de Silva. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Joaquim José Pinheiro de Ferreira Aguiar, Presidente da Junta de Freguesia de Silva.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, por minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Maria de Fátima Teixeira Cerqueira, Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Rio. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. António José Pereira I, Presidente da Junta de Freguesia de Alfeira, Várzea e Torrente. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tânia Cristina Ribeiro de Souza, Presidente da Junta de Freguesia de Arçada e Alazão. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Ricardo Manuel da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Cã e Dor. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Hugo Ricardo Dende Caldeira, Presidente da Junta de Freguesia de São Isidoro e Migração. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eduardo Celso Machado de Queiroz Santana, Presidente da Junta de Freguesia de Norte. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. José Luís Carneiro Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Isidoro e Migração. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vítor Manuel da Silva Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Centro e São Lourenço de Douro. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Mário Marinho Moreira, Presidente da Junta de Freguesia de Várzea, Olimpiada e Viana.
Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. José Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Boa de Pires e AEL. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Dulce Paula da Rocha Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Paços de Leiria. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Manuel Antônio Teixeira da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Leiria. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Informamos todas as senhoras e senhores deputados municipais que, após a cerimónia, se devem dirigir ao Salão Nobre do Espaço do Conselho, onde irá decorrer a primeira sessão da Assembleia Municipal. Ultimada a ata avulsa da instalação da Assembleia Municipal, fará a leitura do ato da instalação da Câmara Municipal de Marcarelhos, a chefe de Divisão Administrativa e de Arquivo, Sónia Leite.
Aos 25 dias do mês de outubro de 2025, pelas 15 horas, compareceu na cidade de Marco de Canaveses, nas instalações do pavilhão da Escola Secundária de Marco de Canaveses, sítio na Rua Engenheiro Adelino Mar da Costa, o excelentíssimo Sr. Jorge Francisco Vieira, Presidente da Assembleia Municipal cessante, a fim de proceder nos termos do artigo 60 da Lei 169 de 99 de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 54/2002, de 11 de janeiro, ao ato de instalação da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, para o quadriênio 2025 a 2029. O Presidente da Assembleia Municipal cessante, nos termos da legislação referida, verificou a identidade e a legitimidade dos senhores eleitos para o referido órgão autárquico, em 12 de outubro de 2025, pelo Colégio Eleitoral do município e após a respectiva chamada, declara instalada para todos os efeitos legais a Câmara Municipal de Marco de Canaveses, da qual ficam a fazer parte os mencionados cidadãos e cuja Presidente é a Sra. Cristina La Salete Cardoso Vieira. Pela lista do Partido Socialista: Cristina La Salete Cardoso Vieira, Nuno Vítor Diogo Pinto, José Manuel Moreira de Carvalho, Susana Raquel Vieira Pereira. Pela lista da coligação Marco em Primeiro: Mário Bruno da Silva Magalhães, Eduardo Justino Ferreira Nóbrega, Anita Virgínia Moreira da Cunha. Para constar e para os devidos efeitos, se lavrou a presente ata que, depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal do Marco de Canaveses cessante e pelos membros da Câmara Municipal presente, que eu, Sónia Maria Carreiras Leite, para os efeitos designada, religi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes. Câmara Municipal do Marco de Canaveses, pelo Partido Socialista: Cristina La Salete Cardoso Vieira. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente com a minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Vítor Diogo Pinto. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. José Manuel Moreira de Carvalho. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
Rosana Raquel Vieira Pereira. Eu, abaixo assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Pela coligação, marco em primeiro, indicados pelo partido PPD, PSD, Mário Bruno da Silva Magalhães. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Eduardo Justino Ferreira Nobre. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente a minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Anita Virgínia Moreira da Cunha. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Tem a palavra o Sr. Presidente Santo da Assembleia Municipal de Marca de Caraveses, Jorge Francisco Vieira. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, Doutora Cristina Vieira,
senhoras e senhores deputados à Assembleia Municipal, senhoras e senhores presidentes de junta, distintos convidados, autoridades civis e militares, representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, caros marcoenses. Olhar para vocês todos, tem sido um gosto de estar. E vou-vos pedir desculpa se alguma coisa falhar no meu discurso, porque eu não estou no dia bom. Não estou no dia bom por motivos de falecimento familiar. Peço muita desculpa mesmo, porque estava ali sentado lá no senhor que estava a dizer que estava a ter alguma dificuldade em controlar as emoções, porque a gente não se quer lembrar. Mas não A vida dos políticos, a vida das pessoas é isso mesmo. Eu aqui, por um lado, a festejar, vocês aí a festejarem, e a miséria e a desgraça a acontecer em Gaza, a acontecer na Ucrânia, a vida é isto mesmo. Ora, nós estamos aqui, relativamente a esta cerimónia, essencialmente para dar posse aos seus membros da Assembleia Municipal, aos seus presidentes de junta de freguesia, igualmente deputados por ingerência, à minha pessoa e à pessoa da senhora Presidente. Vou ser muito rápido. O Camões dizia que ele leu um bocadinho, estudou um bocadinho de história, que os fracos reis fazem fracas as fortes regentes. Vocês conhecem esta frase, mas ela tem mesmo muito de verdade. Quando um país, quando uma freguesia, quando um concelho não são bem governados, é mau para quem governa, porque é suposto não ter o reconhecimento de quem está, de quem é governado, é mau para toda a gente. E depois, a economia também nos ensina que numa casa onde não há pão, toda a gente ganha e ninguém tem razão. Isto é absolutamente óbvio. É só faltar o pão, é só faltar o leite, é só faltar a carne, e os irmãos estão logo a seguir pegados uns com os outros, porque falta aquilo que é absolutamente essencial. Perguntarão o que é que isso tem a ver com a tomada de posse deste Executivo. Perguntarão se este Executivo, se é expectável que este Executivo que hoje está de posse é um Executivo integrado por pessoas com vontade de trabalhar, integrado por pessoas com experiência no exercício de cargos públicos, se é um executivo de gente séria e de gente boa. Meus senhores, o mar tem uma indústria de pedra fortíssima, tem um turismo com um elevado potencial para crescer, toda a gente sabe disso, tem empresas de serviços com qualidade, tem setor têxtil, tem setor de construção civil. Ora bom, uma coisa é a particularidade da empresa, esta empresa, aquela empresa, deste ou daquele setor. Outra coisa é o contributo que uma líder, como ela, o contributo que um executivo, como aquele que está sentado à minha frente, podem dar em termos de estratégia global a este Conselho. Meus senhores, quando nós afirmamos perante quem quer que seja que somos os melhores, isso, olhar para vocês todos, não é verdade. Nós nunca somos os melhores. Somos apenas pessoas que lutam, pessoas que trabalham e somos pessoas que querem dar o seu melhor. Isto de ser melhor não faz sentido. O que é que eu penso a propósito do Executivo que hoje é instalado, do Executivo que hoje toma posse? É que é gente boa e é que é gente que vai saber definir estratégias de globalidade, não é a empresa X ou Y que está em causa, mas são as iniciativas para pensar no global que eu não tenho dúvida vai dar o melhor por este Conselho. Sr. Presidente, este Conselho precisa de si, este Conselho precisa do Executivo que está ali sentado. Façam o vosso melhor, mas sempre com muito respeito por quem é a oposição. E porquê é que eu digo com muito respeito por quem é a oposição? Porque
a característica do regime democrático é exatamente a existência do poder e a existência de uma oposição. Isso em termos de executivo e isso em termos da Assembleia Municipal. Se eu não sou estimulado, eu não tenho que reagir. Aliás, eu não reajo. Eu só reajo quando sou estimulado. Por isso, o meu apelo, para concluir, é que a oposição faça um bom trabalho, é que a oposição seja assertiva e é que, Vossa Excelência, minha amiga e vocês que vão liderar, deem o vosso melhor. Viva Marco de Canaveses, muitas felicidades. Tem a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Marco de Canaveses, Cristina Vieira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Vieira, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia, digníssimas autoridades civis e militares, caros professores da Artanga, distintos convidados, representantes da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros marcoenses. É com profunda honra e gratidão que hoje assumo perante todos vós um novo mandato de Presidente de Câmara Municipal de Marco de Canaveses. Assumo as funções de Presidente de Câmara com o mesmo orgulho que assumi há 8 anos atrás, mas agora com uma importante experiência adquirida ao longo destes anos a servir a nossa terra, com amor, com afinco, que me fizeram o que me fazem, aliás, sentir ainda mais capaz para esta missão. A vontade do povo marcoense foi expressa de forma clara. A vontade dos marcoenses foi de renovar a confiança e continuar a acreditar num projeto que assenta na proximidade, na credibilidade e no desenvolvimento e progresso da nossa terra. A confiança que me foi depositada representa um mandato de serviço público, de compromisso com cada cidadão, com cada freguesia, cada lugar e cada família deste concelho. E por isso recebo esta responsabilidade com humildade e determinação, consciente do meu compromisso, um compromisso de trabalho, de serviço e de respeito para com os marcoenses. Hoje é o primeiro dia de um novo ciclo de gestão autárquica no concelho, um novo mandato. Foram 2 mandatos de muito trabalho, de muitas decisões difíceis, mas também de conquistas e alegrias que me encheram em alma. Olho para trás e vejo obra feita, projetos concretizados, projetos e obras que influenciam a vida de muitos marcoenses. E vejo também o sorriso de gratidão daqueles que em nós acreditaram. Os marcoenses que acreditaram e continuam a acreditar. Agradeço, portanto, a todos os que confiaram em nós e confiaram neste caminho. Agradeço à minha equipa, centenas de homens e mulheres que se associaram a este projeto mobilizador ao longo do concelho. Uma grande equipa, que se empenhou com alma e paixão, que deu a cara, que percorreram cada freguesia, que ouviram cada cidadão e que mostraram que a política pode e deve ser feita com respeito e com verdade. Agradeço a todos os que acreditam que com a sua ação, determinação, podem ajudar a alavancar a sua freguesia. E a todos que se mostraram disponíveis e profundamente empenhados num projeto coletivo, mas que não lhes foi dada a oportunidade de colocar em prática. Aos que não votaram em nós, quero deixar um apelo. A vossa voz é essencial na construção de um concelho plural e democrático. Este mandato será de todos, porque ninguém pode ficar à margem da decisão do futuro do Marco de Canaveses. Ninguém vai ficar atrás. Falar do desenvolvimento do concelho é também falar de uma gestão com resultados positivos. Gestão essa que só é possível porque há por trás dos políticos uma equipa. E por isso quero aqui também deixar uma palavra de agradecimento aos trabalhadores da Câmara Municipal. O trabalho dos muitos colaboradores que é invisível para a grande parte dos marcoenses. Nem todos são rostos conhecidos, por força das mais diversas funções que assumem. Nem todos dão a cara todos os dias como aqueles que assumem funções, por exemplo, no atendimento ao público. Mas todos, ainda que mais resguardados,
da visibilidade pública, têm responsabilidades e tarefas importantes no desempenho da autarquia, como instrumento do poder local, na resposta às populações, na resposta às muitas preocupações dos marcoenses. E por isso é convosco que continuamos a contar para consolidar uma administração moderna, humana, eficiente e capaz de responder às necessidades das pessoas e das instituições do Conselho. É uma missão coletiva. E por isso, próximos de 2026, ano em que Portugal celebra 50 anos de poder local democraticamente eleito, e por isso não posso deixar de evocar este marco histórico que honra a democracia e dá ainda mais sentido à nossa missão coletiva. São 50 anos de câmaras e juntas eleitas pelo povo, meio século das primeiras eleições autárquicas livres. Reafirmamos por isso a força das instituições locais como um espaço onde a democracia se faz mais próxima das pessoas, onde se ouve, se decide e se transforma a vida das comunidades. É neste legado de liberdade, participação e responsabilidade que inscrevemos o nosso compromisso com o futuro Marco de Canaveses para mais um mandato. E porque esta é, como digo, uma missão coletiva. Expresso também o meu apreço e gratidão a todos quanto contribuem para o desenvolvimento da nossa terra, às nossas instituições, associações, coletividades, empresários, forças de socorro e segurança, a cada um que na sua profissão e missão cotidiana contribui para o desenvolvimento e promoção do Conselho nas suas mais diversas vertentes. Conheci ao longo destes 20 anos de vida pública homens e mulheres que são inspiradores para a sociedade, pessoas empenhadas, dedicadas, movidas por valores como a justiça social, a lealdade, o respeito, a gratidão, a solidariedade. Pessoas altamente transformadoras, muitas porventura sem que tenham consciência disso. Pessoas que não são movidas pela notoriedade social, por um estatuto ou por um cargo, mas pela verdadeira missão de transformar e contribuir para que a vida dos que os rodeiam ou com quem se relacionam seja uma vida melhor. E são esses que andam de mãos dadas com humildade, que não precisam de títulos e cargos na sua ação cotidiana para fazer a vida dos outros uma vida melhor, que me inspiram e que me motivam. Caras e caros marcoenses, nos últimos anos, o Marco de Canaveses mudou. A cidade e as freguesias ganharam uma nova dinâmica, houve investimentos importantes para as populações. Terminamos o longo e penoso litígio judicial do processo das águas e avançamos aceleradamente na execução de investimentos em água e saneamento que o nosso Conselho, a saúde da nossa população precisa e merece. E não fizemos em 8 anos o que não se fez em 20 anos, mas estamos a um bom ritmo a recuperar o tempo perdido. Melhoramos significativamente as nossas escolas e jardins de infância, as nossas unidades de saúde, as instalações desportivas ao longo do Conselho, reabilitamos centenas de quilómetros de vias, construímos passeios, melhoramos a mobilidade e demos melhores condições a quem usa transportes públicos, inclusive junto das estações de ferrovia. Construímos e melhoramos os nossos espaços verdes, os parques de lazer, os parques infantis, promovemos a cultura e o turismo. E também temos hoje uma agenda que nos coloca no centro das atenções da região. Estamos também a consolidar o maior investimento em habitação pública no Conselho. Captamos investimento e com este foram criadas novas oportunidades de emprego ao longo do Conselho. Afirmamos a identidade marcoense no contexto regional e nacional. Tudo feito com rigor, empenho, proatividade na procura de recursos financeiros, de fundos comunitários e sempre com contas certas. Sabemos também que ainda há muito a fazer e cada conquista trouxe novos desafios. O crescimento exige equilíbrio e a ambição exige responsabilidade, planeamento e vontade de fazer acontecer. Por isso, este novo mandato é uma etapa de consolidação e de renovação. Queremos fazer mais e queremos fazer melhor, com rigor, com justiça e com alma. O marco que queremos continuar a construir é um conceito de ambição, aquele que encontramos no olhar, na vontade, no compromisso com o trabalho e crescimento pessoal e coletivo de tantos que fazem a nossa terra crescer e progredir. Este mandato nasce do compromisso que assumimos com todos os marcoenses e que apresentamos através do nosso programa eleitoral do Partido Socialista, um projeto construído com diálogo, escuta e proximidade, freguesia a freguesia, instituição a instituição, pessoa a pessoa.
Um programa que queremos agora transformar em ação e que orientará a nossa governação nos próximos 4 anos. E traduzem também a visão de um conselho mais justo, mais moderno e mais solidário. Queremos garantir que ninguém fique para trás. A coesão social é a base da dignidade e da igualdade de oportunidades. Reforçaremos assim o apoio às famílias mais vulneráveis. Continuaremos os projetos da habitação a custos controlados, designadamente para os mais jovens. Trabalharemos com as entidades de saúde para melhorar os serviços de proximidade e o acesso aos cuidados de saúde no concelho. A educação é a semente do futuro. Continuaremos, por isso, a investir nas nossas escolas, na requalificação de edifícios, no apoio às famílias, nos transportes escolares e na criação de ambientes educativos modernos e inclusivos, onde os nossos jovens possam aprender, crescer e sonhar aqui, no Marco de Canaveses. A cidade e o território precisam de planeamento inteligente. Vamos continuar, por isso, a promover uma rede viária moderna e requalificar vias, a melhorar a qualidade dos nossos espaços públicos e a permitir que os marcoenses usufruam com melhor qualidade da nossa cidade e das nossas freguesias. O nosso território é o nosso maior património. Comprometemos-nos com políticas ambientais responsáveis na gestão da água, dos resíduos, na proteção dos nossos rios, Tango e Douro e na valorização dos espaços verdes existentes, como o Parque Fluvial de Sobrecâmara, o Parque de Montedeiras, ou o Parque de Lanzé de Alpendurada, ou o Parque de Lanzé da Cidade e o Parque de Liberdade, que marca já determinantemente a forma como olhamos para a cidade e o que queremos fazer dela. O futuro constrói-se com investimento, inovação e trabalho. Vamos continuar a apoiar as empresas, a modernizar as zonas industriais, a atrair investimento e a fomentar o empreendedorismo, especialmente dos mais jovens. Queremos um marco que crie emprego, que valorize o tecido económico e que retém talento. E um dos projetos mais transformadores do Conselho que queremos consolidar este mandato é, sem dúvida, a requalificação da fábrica da antiga eletromoagem do Marco, já adquirida, como sabem, pelo município. Para aí podemos criar um polo de ensino superior, um polo de formação, cultura, inovação e empreendedorismo, que pode e vai ter um centro de empreendedorismo e startups, como por exemplo a agregação de um novo espaço ou um novo espaço do Marco Invest, com o Centro de Capacitação e Qualificação e Centro de Tecnologia, em parceria com o Instituto Politécnico do Porto, e também uma escola de hotelaria e turismo do Tango e Sousa, em parceria e já protocolada com o Turismo de Portugal, que inclui também um espaço de restauração. Vamos ter também um polo de formação profissional nas áreas digitais, do setor da extração e transformação da pedra e da metalomecânica e ainda um espaço multiusos para acolhimento de grandes eventos com uma lotação superior a 600 lugares sentados. O Marco de Canaveses tem uma identidade rica, feita de património, de paisagem e de gente. Vamos continuar a promover o turismo, valorizando os rios, as serras, os nossos vinhos e a gastronomia e a reforçar a programação cultural, apoiando os artistas, as associações e as nossas coletividades. A cultura é, como sabem, um fator de coesão, de orgulho e desenvolvimento local. O desporto, por sua vez, é também saúde, é comunidade, é formação. E por isso continuaremos a apoiar os nossos clubes e associações desportivas, a modernizar equipamentos e a promover a prática desportiva para todas as idades. A nova cidade desportiva será uma conquista importante, um projeto transformador para o desporto no Concelho. E o associativismo será sempre parceiro essencial da ação municipal. Por sua vez, a segurança das pessoas é sempre uma prioridade para a Câmara Municipal. E por isso reforçaremos a cooperação com as forças de segurança, com os bombeiros e de todos quantos participam na organização da proteção civil, garantindo meios, formação e prontidão para responder a emergências e prevenir riscos em parceria com as freguesias. Um concelho seguro é, sem dúvida, um concelho confiante e preparado. Esta é a nossa agenda de trabalho. O roteiro de um mandato com propósito. Cada decisão, cada investimento, cada política será a concretização da palavra dada aos marcoenses. Servir o concelho com verdade, proximidade e visão do futuro. Iremos fazer este trabalho de forma participada. Nenhum presidente, nenhum executivo governam sozinhos. Por isso, deixo um apelo à Assembleia Municipal, às forças políticas, às juntas de freguesia e a todos os agentes da sociedade civil. Trabalhemos juntos. A diferença de opinião é legítima, a divergência é saudável, mas o que nos une, o amor do Marco de Canaveses, tem de ser maior do que aquilo que nos separa.
pessoais nos condicionem na capacidade de trabalhar em prol do bem comum. A confiança que o povo em nós depositou é o maior reconhecimento que nos podiam dar. Cabe-nos honrá-la com trabalho, com ética e com resultados. Quanto à minha missão, ela é simples de enunciar, mas exigente de cumprir: servir as pessoas. Servir com proximidade, com empatia e com verdade. Quero um conselho onde as crianças tenham futuro, os jovens tenham oportunidades, os idosos dignidade e as famílias segurança e qualidade de vida. Quero que cada marcoense sinta orgulho em dizer: esta é a minha terra e aqui vale a pena viver. Hoje, ao tomar posse, não começo um novo ciclo isolado. Continuo um caminho coletivo. Um caminho feito de esperança, de coragem e de trabalho. Um caminho que honra quem veio antes e que prepara o que virá depois. Como Miguel Torga dizia, o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto houver sonho, a estrada permanecerá viva. A todos que acreditam neste projeto, peço que continuem ao nosso lado. Continuamos juntos. A todos... A todos prometo entrega total, rigor absoluto e respeito incondicional pela confiança que o povo me concedeu. O Marco de Canaveses é mais do que um conselho, é uma comunidade que sente, que trabalha, que acredita. E é por essa comunidade que aqui estou, para servir, para unir e para construir. Muito obrigada. A seguida será proporcionado um momento musical pela professora Elizabeth Ribeiro na voz e pelo professor Emanuel Azevedo ao piano.